Existe uma história que poucos conhecem, uma interpretação tão radical dos ensinamentos de Jesus que custou a seu autor a excomunhão, o exílio intelectual e séculos de incompreensão. Estamos falando de Baruch Spinoza, o filósofo holandês do século XVII, que ousou ler os evangelhos de uma maneira que ninguém antes havia considerado. E o que ele descobriu mudaria para sempre nossa compreensão não apenas do cristianismo, mas da própria natureza de Deus, da liberdade humana e do significado da salvação. Para entender essa história, precisamos voltar a Amsterdã, no ano de 1656. Baruch Spinoza, um jovem judeu de 23 anos, está prestes a ser expulso da comunidade judaica. O documento de excomunhão é brutal. Ele é acusado de horrendas heresias e atos monstruosos. Ninguém pode falar com ele, ajudá-lo, ou mesmo ficar sob o mesmo teto. Mas o que Spinoza fez para merecer tal punição? Ele começou a fazer perguntas perigosas sobre a natureza de Deus, sobre a literalidade dos textos sagrados e sobre se as escrituras realmente continham a palavra divina ou apenas interpretações humanas de experiências espirituais. Spinoza não parou. Expulso de sua comunidade, ele dedicou sua vida a um projeto ousado: reinterpretar completamente as escrituras usando apenas a razão. E foi nos evangelhos, nos ensinamentos atribuídos a Jesus, que ele encontrou algo extraordinário, algo que as igrejas cristãs, segundo ele, haviam completamente distorcido ao longo dos séculos. Uma mensagem que, se compreendida corretamente, libertaria a humanidade das superstições, do medo e da tirania religiosa. Vamos começar pelo princípio. O que Jesus realmente ensinou, segundo Spinoza? Para responder a isso, Spinoza fez algo revolucionário. Ele argumentou que precisamos separar duas coisas: a mensagem moral e prática de Jesus e as elaborações teológicas posteriores sobre sua natureza divina, milagres e promessas sobrenaturais. Spinoza não estava interessado em discussões sobre a Trindade, a ressurreição física ou a virgindade de Maria. Para ele, essas eram adições posteriores, construções teológicas que obscureceram o verdadeiro núcleo dos ensinamentos de Jesus. Então, qual era esse núcleo? Spinoza identificou algo profundamente simples e ao mesmo tempo radical. Jesus ensinou que Deus é amor, mas não no sentido sentimental que costumamos dar a essa frase. Jesus, segundo Spinoza, compreendeu algo fundamental sobre a natureza da realidade: que existe apenas uma substância, uma realidade última, e que essa realidade se expressa através de tudo que existe. Deus não é um ser separado do mundo, julgando e intervindo de fora. Deus é a própria estrutura da realidade, a essência que permeia todas as coisas. Quando Jesus dizia, Deus é amor, ele estava apontando para algo específico. Ele estava dizendo que a natureza fundamental da realidade é conexão, união, totalidade, e que quando os seres humanos vivem de acordo com essa compreensão, quando amam ao próximo como a si mesmos, eles não estão seguindo um mandamento externo. Eles estão alinhando-se com a própria estrutura do universo. Eles estão, nas palavras de Spinoza, alcançando o conhecimento intuitivo de Deus. Isso é crucial. Para Spinoza, Jesus não estava estabelecendo regras arbitrárias ditadas por um Deus distante. Ele estava ensinando as pessoas a reconhecer a verdade sobre sua própria natureza e sobre a natureza de tudo que existe. Quando Jesus dizia, o reino de Deus está dentro de vocês, ele não estava falando metaforicamente sobre um estado espiritual vago. Ele estava apontando para uma verdade filosófica, que a divindade, a essência última da realidade, está presente em cada ser humano, em cada momento da existência. Mas aqui vem a parte que fez de Spinoza um dos pensadores mais controversos da história. Se Deus é a natureza, se Deus é a totalidade de tudo que existe, então não há milagres. Não há intervenções sobrenaturais. Não há um Deus pessoal que ouve orações e altera o curso dos eventos. As leis da natureza são as leis de Deus. E essas leis são necessárias, imutáveis e eternas. Tudo o que acontece, acontece por necessidade.
Spinoza argumentou que Jesus compreendia isso, que quando Jesus supostamente realizava milagres, ou ele estava trabalhando com leis naturais que seus contemporâneos não compreendiam, ou essas histórias eram elaborações simbólicas posteriores. O que importava não era se Jesus transformou água em vinho ou andou sobre as águas. O que importava era sua compreensão da unidade fundamental da realidade e sua capacidade de viver de acordo com essa compreensão. E aqui chegamos ao coração da mensagem escondida. Jesus, segundo Spinoza, não estava oferecendo salvação no sentido tradicional. Ele não estava prometendo vida eterna no paraíso para aqueles que acreditassem nele. Ele estava oferecendo algo muito mais profundo e, de certa forma, muito mais difícil: libertação do medo, da ignorância e das paixões que escravizam a humanidade. Para Spinoza, a salvação que Jesus oferecia era o que ele chamava de beatitude, ou amor intelectual de Deus. É um estado de compreensão tão profundo que a pessoa vê tudo sub specie aeternitatis, sob a perspectiva da eternidade. É perceber que você não é um indivíduo isolado lutando contra o universo, mas uma expressão finita da substância infinita. É compreender que suas alegrias e sofrimentos, seus sucessos e fracassos, são parte de um padrão infinitamente complexo e necessário. Quando Jesus dizia: "Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus", segundo Spinoza, ele estava falando sobre essa clareza de visão. Puro de coração não significa moralmente irrepreensível segundo algum código externo. Significa livre das paixões, das ilusões, dos desejos que nos cegam para a verdadeira natureza da realidade. E ver a Deus não significa contemplar um ser sobrenatural. Significa alcançar esse conhecimento intuitivo da unidade de todas as coisas. Agora você pode estar pensando: isso soa mais como budismo do que cristianismo. E Spinoza estaria de acordo. Ele via Jesus como um sábio, um professor de sabedoria, não fundamentalmente diferente de outros grandes mestres espirituais da história. A diferença era apenas contextual, linguística, cultural. Jesus falava a judeus do primeiro século usando as metáforas e conceitos disponíveis em sua tradição, mas a verdade fundamental que ele tentava comunicar era universal. Vamos aprofundar um aspecto específico: o mandamento do amor. Jesus disse que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. As interpretações tradicionais veem isso como uma obrigação moral, um dever imposto por autoridade divina. Spinoza via algo completamente diferente. Para Spinoza, amar a Deus não é um ato de devoção a um ser externo, é compreender a natureza de Deus corretamente e viver de acordo com essa compreensão. Quando você realmente entende que tudo é uma expressão da substância única, que não há separação fundamental entre você e o resto da realidade, então, amar a Deus torna-se simplesmente estar em harmonia com a verdade das coisas. E amar ao próximo como a si mesmo, isso não é sacrifício altruísta, é o reconhecimento de que a distinção entre eu e outro é superficial. No nível mais fundamental, somos todos modos da mesma substância. Quando você prejudica outro, prejudica a si mesmo. Quando beneficia outro, beneficia a si mesmo. Não porque Deus irá recompensá-lo ou puni-lo, mas porque é assim que a realidade funciona. Jesus, argumentava Spinoza, compreendeu isso intuitivamente. Ele não precisou de provas filosóficas ou demonstrações geométricas. Ele simplesmente via a verdade diretamente e tentou comunicá-la da única maneira possível para seu público, através de parábolas, metáforas e exemplos práticos de vida. Mas aqui vem o ponto crítico, o que Spinoza considerava a grande traição da mensagem de Jesus. Depois de sua morte, seus seguidores começaram a transformá-lo em objeto de adoração em vez de modelo a ser seguido. Eles criaram dogmas sobre sua natureza divina, estabeleceram rituais para apaziguá-lo, construíram hierarquias eclesiásticas para mediar o acesso a ele. Fizeram exatamente o oposto do que Jesus havia ensinado. Jesus havia dito que o reino de Deus estava dentro de cada pessoa.
A Igreja disse que o reino de Deus era acessível apenas através da instituição eclesiástica. Jesus havia ensinado que amar a Deus era viver segundo a razão e a compaixão. A Igreja disse que amar a Deus era aceitar dogmas irracionais e participar de rituais específicos. Jesus havia libertado as pessoas do medo através da compreensão. A Igreja as aprisionou no medo através de ameaças de condenação eterna. Para Spinoza, isso não foi acidental. Foi uma distorção deliberada perpetrada por aqueles que buscavam poder sobre outros. A religião organizada, argumentava ele, sempre tende a se afastar da verdade espiritual em direção ao controle social. Os líderes religiosos descobrem que é muito mais fácil controlar pessoas através do medo e da superstição do que libertá-las através do conhecimento. Quando Spinoza escreveu o Tratado Teológico Político em 1670, ele estava tentando corrigir essa distorção milenar. Ele argumentou que a verdadeira religião não tinha nada a ver com crenças sobrenaturais ou rituais elaborados. A verdadeira religião, a religião que Jesus realmente ensinou, consistia em apenas um princípio: justiça e caridade, viver justamente e amar aos outros. Tudo o mais era supérfluo, ou pior, prejudicial. Spinoza foi ainda mais longe. Ele argumentou que a Bíblia não era a palavra literal de Deus, mas um conjunto de textos humanos, escritos por pessoas específicas, em contextos históricos específicos. Esses textos continham sabedoria, certamente, mas também erros, contradições e elementos culturalmente condicionados. Tratá-los como verdade revelada e inerrante era um erro fundamental. Jesus, segundo Spinoza, nunca teria aprovado isso. Jesus não escreveu nada. Ele não estabeleceu credos. Ele não criou uma instituição. Ele simplesmente viveu e ensinou, tentando despertar nas pessoas o reconhecimento de sua própria natureza divina e de sua conexão fundamental com toda a realidade. Aqui está a mensagem verdadeiramente escondida que Spinoza desenterrou. Jesus não estava fundando uma nova religião. Ele estava tentando libertar as pessoas de todas as religiões, de todas as formas de pensamento que interpõem barreiras entre os seres humanos e a compreensão direta da verdade. Ele estava, nas palavras de Spinoza, ensinando a vida de acordo com a razão, embora usasse uma linguagem que seu público pudesse compreender. Pense no Sermão da Montanha, através dessa lente. Bem-aventurados os humildes de espírito, aqueles que reconhecem os limites de seu conhecimento individual e estão abertos à verdade maior. Bem-aventurados os que choram, aqueles que sentem profundamente a condição humana e são movidos à compaixão. Bem-aventurados os mansos, aqueles que não são dominados por paixões violentas e podem ver claramente. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, aqueles que buscam viver de acordo com a verdadeira ordem das coisas. Cada uma dessas bem-aventuranças interpretadas por Spinoza não é uma promessa de recompensa futura, é uma descrição de como é viver em harmonia com a realidade. Essas pessoas já são abençoadas, não porque receberão algo no futuro, mas porque já experimentam a vida de uma maneira mais plena e verdadeira. E as advertências de Jesus: não julgueis para não serdes julgados. Isso não é uma ameaça de punição divina. É um reconhecimento de que julgamento severo dos outros reflete e reforça a ignorância sobre a verdadeira natureza das coisas. Quando você compreende que todos os seres humanos estão sujeitos às mesmas necessidades causais, que suas ações fluem de suas naturezas da mesma forma que a natureza de um triângulo flui de sua essência geométrica, então o julgamento moral severo torna-se impossível. Não porque você seja permissivo, mas porque você vê mais profundamente. Ame seus inimigos, talvez o ensinamento mais radical de Jesus. Como isso faz sentido na interpretação de Spinoza, seus inimigos são aqueles cujas ações se opõem às suas, cujas naturezas estão em conflito com a sua. Mas se você compreende que essas pessoas estão agindo segundo suas naturezas, segundo as causas que as determinam, então o ódio torna-se ilógico.
Você pode se opor às suas ações, pode buscar se proteger, mas sem o veneno emocional do ódio. Mais ainda, você reconhece que todos são expressões da mesma substância divina e, portanto, merecem um tipo de respeito fundamental, mesmo quando seus caminhos divergem do seu. Spinoza viveu de acordo com esses princípios. Depois de sua excomunhão, ele poderia ter buscado vingança ou cultivado amargura. Em vez disso, ele simplesmente continuou sua busca pela verdade. Ele recusou uma cátedra universitária que teria exigido que ele moderasse suas visões. Ele viveu modestamente, ganhando a vida polindo lentes, e dedicou seu tempo livre a escrever filosofia. Quando ofereceram a ele uma pensão do rei da França, ele recusou, não querendo comprometer sua independência intelectual. Há uma história maravilhosa sobre Spinoza que ilustra perfeitamente sua interpretação dos ensinamentos de Jesus. Uma vez, Sua Senhoria entrou em pânico durante uma crise política, temendo que uma multidão atacasse a casa. Spinoza calmamente a tranquilizou, explicando que não havia perigo real. Quando ela continuou agitada, ele disse que, mesmo se houvesse perigo, ele sairia e se colocaria entre ela e a multidão. Não porque ele fosse um herói ou buscasse martírio, mas simplesmente porque era a ação racional e compassiva a fazer. Era viver de acordo com o entendimento de que todos somos partes do mesmo todo. Isso é amor ao próximo segundo Spinoza. Não sentimentalismo, não autossacrifício masoquista, mas uma compreensão tão profunda da interconexão de todas as coisas que agir para beneficiar outros torna-se tão natural quanto respirar. Agora, vamos abordar a questão mais difícil. O que Spinoza fazia com a crença na vida após a morte, tão central ao cristianismo tradicional? Jesus falou sobre vida eterna. As igrejas prometem ressurreição e paraíso. Como Spinoza reconciliava isso com sua visão naturalista? A resposta é surpreendente e bela. Spinoza argumentava que existe um tipo de eternidade acessível aos seres humanos, mas não é a imortalidade pessoal imaginada pela teologia popular. Quando você alcança o conhecimento adequado, quando você compreende as coisas sob a perspectiva da eternidade, sua mente participa da eternidade. Você transcende a perspectiva temporal limitada e vê as coisas como Deus as vê, como aspectos de um padrão eterno e necessário. Nesse estado, a morte não é temível porque você não se identifica mais apenas com seu corpo perecível ou sua personalidade particular. Você se reconhece como uma expressão da substância eterna. Quando Jesus dizia "Quem crê em mim não morrerá", Spinoza interpretava crer em mim não como aceitar proposições sobre a natureza divina de Jesus, mas como compreender e viver de acordo com a verdade que Jesus ensinava. E não morrer não significa persistência da consciência individual, mas participação na eternidade através do conhecimento adequado. É uma visão desafiadora. Ela não oferece as consolações fáceis da religião popular. Não há promessa de reencontro com entes queridos em um paraíso celestial. Não há garantia de que sua personalidade individual continuará para sempre. Mas há algo talvez mais profundo: a compreensão de que você nunca foi realmente separado do todo e, portanto, nunca pode realmente perecer. Você é uma onda no oceano infinito da existência. E quando a onda se desfaz, a água permanece, participando de novas formas, novos padrões. Essa interpretação horrorizou os contemporâneos de Spinoza. Tanto judeus quanto cristãos o acusaram de ateísmo. O termo espinosismo tornou-se sinônimo de heresia perigosa por mais de um século. Seus livros foram banidos, queimados, censurados. E, no entanto, sua influência cresceu silenciosamente, inspirando pensadores do iluminismo, poetas românticos, cientistas modernos. Por que sua interpretação de Jesus foi tão ameaçadora? Porque ela retirava o poder das instituições religiosas. Se a salvação é alcançada através da compreensão, não através de rituais ou mediação clerical, então para que servem padres, rabinos, igrejas e sinagogas? Se Deus é natureza e não um monarca celestial, então como justificar hierarquias baseadas em autoridade divina?
Se Jesus ensinou autoconhecimento e libertação interior, não obediência a dogmas externos, então toda a estrutura da religião organizada é questionada. Spinoza viu Jesus como um aliado nesse projeto de iluminação racional. Jesus havia tentado libertar as pessoas da religião opressiva de seu tempo. O sistema de pureza ritual, sacrifícios e leis minuciosas do judaísmo do Segundo Templo. Ele havia dito que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Que rituais externos não importavam se o coração estivesse errado. Que Deus queria misericórdia, não sacrifícios. Para Spinoza, a tarefa do filósofo no século XVII era completar o que Jesus havia começado. Era usar a razão para libertar as pessoas das novas formas de opressão religiosa que haviam surgido: a Inquisição, as guerras religiosas, a perseguição de hereges, a imposição de credos incompreensíveis. Era mostrar que a verdadeira espiritualidade não tinha nada a ver com essas coisas, e tudo a ver com compreensão, razão e amor. Há um aspecto final da interpretação de Spinoza que precisamos explorar: sua visão sobre a obediência que Jesus pregava. As igrejas enfatizam obediência a Deus, às Escrituras, à autoridade eclesiástica. Como Spinoza entendia isso? Para Spinoza, obedecer a Deus não significa seguir comandos externos. É viver de acordo com sua própria natureza racional. Quando Jesus dizia: "Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai", ele não estava estabelecendo um teste de obediência. Ele estava dizendo que o que importa são ações, não palavras. E fazer a vontade de Deus não é descobrir e executar ordens divinas. É viver de acordo com a razão e a compaixão, que são a expressão da natureza divina em seres humanos. Essa é talvez a inversão mais radical de todas. A religião tradicional coloca a obediência no centro. Submeter sua vontade à vontade de Deus. Spinoza, interpretando Jesus, coloca a liberdade no centro. Realizar sua própria natureza racional, que é idêntica à essência divina em você. Quando você age livremente segundo a razão, você não está se rebelando contra Deus. Você está sendo mais plenamente Deus, porque você é um modo finito da substância infinita, expressando sua natureza. Jesus disse: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Para Spinoza, essa era a essência de todo o ensinamento de Jesus. Conhecimento, verdade, liberdade. Essas não são três coisas, mas uma. Conhecer verdadeiramente é ser livre, porque é agir a partir de sua própria natureza, em vez de ser empurrado por causas externas que você não compreende. A ignorância é escravidão. Quando você não entende as causas que o movem, você é como uma pedra que pensa estar voando livremente enquanto é arremessada. Você atribui suas ações à livre escolha, mas na verdade está sendo determinado por forças que não reconhece. O conhecimento adequado revela essas forças, e ao revelá-las, paradoxalmente, te liberta delas. Não porque você possa escapar da causalidade, isso é impossível, mas porque você deixa de ser seu joguete inconsciente e torna-se sua expressão consciente. Jesus, vivendo essa verdade, era livre, livre da ambição, do medo da morte, da necessidade de aprovação externa, do ódio aos inimigos. Ele tentou ensinar essa liberdade aos outros, mas, tragicamente, seus ensinamentos foram transformados em mais uma forma de prisão, um conjunto de dogmas a aceitar, rituais a realizar, autoridades a obedecer. A mensagem escondida que Spinoza revelou era que Jesus estava oferecendo exatamente o oposto. Ele estava mostrando um caminho para além de todas as prisões mentais e espirituais que os seres humanos constroem para si mesmos. Um caminho de compreensão, amor e liberdade genuínos. Quando Spinoza morreu em 1677, aos 44 anos, suas últimas palavras não foram registradas, mas podemos imaginar que, tendo vivido segundo os princípios que ele via em Jesus, ele enfrentou a morte com a mesma serenidade que caracterizou sua vida, sem medo, sem arrependimento, vendo sua própria dissolução como parte do processo infinito da natureza.
Sua interpretação de Jesus permaneceu controversa por séculos. Ainda é, mas deixou marcas profundas no pensamento ocidental. A crítica bíblica moderna, que trata as Escrituras como textos humanos a serem analisados historicamente, deve muito a Spinoza. A separação entre religião e Estado, que ele defendeu apaixonadamente, tornou-se um princípio fundamental das democracias modernas. A visão de que moralidade não depende de mandamentos divinos, mas surge da própria natureza humana quando guiada pela razão, influenciou toda a ética moderna. E há pensadores contemporâneos que continuam encontrando valor em sua interpretação de Jesus. Eles argumentam que, despida das elaborações teológicas posteriores, a mensagem central dos evangelhos é realmente sobre transformação interior através do conhecimento e do amor. Que Jesus estava menos interessado em estabelecer uma religião e mais interessado em libertar as pessoas para viver autenticamente. A pergunta que Spinoza nos deixa é desafiadora. E se ele estiver certo? E se Jesus realmente estava ensinando algo mais próximo do que Spinoza descreveu, do que as igrejas pregam? O que isso significaria para como entendemos espiritualidade, moralidade, propósito? Significaria que a salvação não está em crer coisas corretas ou realizar rituais corretos, mas em compreender profundamente a natureza da realidade e viver de acordo com essa compreensão. Significaria que o divino não é algo distante a ser adorado, mas algo íntimo a ser realizado. Significaria que amor não é um mandamento a obedecer, mas uma expressão natural da sabedoria. Você não precisa concordar com Spinoza. Sua interpretação é radical, desafiadora, e certamente não é a única possível. Mas é impossível não admirar sua coragem intelectual e sua consistência. Ele arriscou tudo, comunidade, segurança, reputação, para buscar e expressar o que via como verdade. E ao fazê-lo, ele nos deu uma visão alternativa de um dos personagens mais influentes da história humana. A mensagem escondida de Jesus, segundo Spinoza, não estava escondida por ser secreta ou mística. Estava escondida à vista de todos, obscurecida por séculos de elaboração teológica e manipulação institucional. Era simples demais, radical demais, libertadora demais para ser aceita por aqueles que preferem certezas fáceis e autoridades externas. Compreenda a natureza de Deus. Viva de acordo com a razão. Ame aos outros como expressões da mesma substância que você. Não tema a morte. Não busque recompensas externas. Encontre a liberdade no conhecimento. Essa era, para Spinoza, a mensagem real de Jesus. Uma mensagem que permanece tão radical hoje quanto era há 2000 anos, ou há 350 anos quando Spinoza a articulou. E talvez seja por isso que ainda discutimos Spinoza. Ainda tentamos entender sua filosofia. Ainda nos confrontamos com suas ideias. Porque no fundo sabemos que ele estava tocando em algo profundo. Algo que ressoa com nossa experiência mais íntima, mesmo quando contradiz nossas crenças superficiais. A intuição de que somos parte de algo maior, de que conhecimento é libertação, de que amor e sabedoria são inseparáveis. Jesus disse essas coisas, Spinoza as reinterpretou, e talvez agora, finalmente, estejamos prontos para ouvi-las.